Queria compartilhar a tela, que talvez fica mais fácil para acompanhar é, a nossa conversa. Eu espero que vai aparecer aqui. É, Nós começamos a conversar um pouco sobre entender a dor, o sofrimento em relação à fé. Como nós podemos confiar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Como encarar a dor, como encarar o sofrimento. E talvez para usar uma frase que se atribui a Schopenhauer, ele dizia que o mais importante não é aquilo que acontece com você. O mais importante é a forma que você reage àquilo que aconteceu com você. Então, como é que você reage diante da dor e do sofrimento? Nós comentamos na semana passada, e eu comentei um pouquinho também no vídeo, que alguns tentam fazer uma distinção conceitual entre dor e sofrimento. Então, dor é algo físico, algo que afeta o corpo. Sofrimento é algo psíquico, que afeta o espírito, a alma do ser humano, a essência dele, o mais íntimo do ser. Mas seja dor ou seja sofrimento, nós devemos levar isso muito a sério, porque é uma experiência universal. Todos nós sofremos, todos nós sentimos dor, em algum momento, agora, no futuro, isso vai fazer parte da nossa existência. Aliás, e muitos têm entendido a dor e o sofrimento como um argumento para pensar que Deus não existe. Porque se Deus é amoroso e Deus é todo-poderoso, por que ele permite o mal? Se ele permite o mal, é porque talvez ele não seja amor. Ou talvez porque ele não seja todo-poderoso e tem o mal, de alguma forma, vence a Deus. Então, eu creio que nós temos mais alternativas em relação a isso, isso que nós vamos conversar. Temos um exemplo disso na semana passada, porque no mesmo incidente, alguns morrem, outros ficam gravemente feridos e outros saem ilesos. Provavelmente você conhece algum acidente em que a maioria das pessoas morreram, outras ficaram gravemente feridas, outras saíram ilesas. E aí você se pergunta, o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Se nós confiamos em Deus, será que Deus cuidou de uns, não cuidou dos outros? Deus tinha um propósito para uns, tinha outro propósito para os outros? Como é que a gente encara isso? Então, talvez, o que eu gostaria de fazer nos próximos encontros é entender, mais que nada, não é tanto onde Deus está quando as pessoas sofrem. E nós temos bons livros até com esse título. Philip Yancey, ele escreveu um livro interessante que leva mais ou menos esse nome. Onde está Deus quando chega a dor? Mas eu creio que o mais importante não é se perguntar onde Deus está, porque Deus está. Essa é a essência de Deus. Deus está presente. Mas talvez a pergunta mais importante é o que Deus faz quando as pessoas sofrem, quando você sofre. O que Deus faz? E claro, entender o que Deus faz também nos leva a entender o que Deus não faz. Isso é muito importante. E nós vamos ir conversando sobre isso. Por sinal, é, tradicionalmente, e aqui eu me inspirei num antropólogo, Richard Schroeder, ele tentou entender as aproximações ao enigma do mal nas culturas orientais. Então você vai perceber que a proposta dessas culturas orientais é sempre entender a dor e o sofrimento tendo uma causa, uma resposta que precisa ser dada. No final sempre tem um propósito. E nós podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, uma percepção mais moralista vai dizer que a dor e o sofrimento é causado pelo pecado. O propósito
da dor e do sofrimento é a punição, é a expiação. Então, todo pecado, todo erro, toda falha tem que ser punida. E para você evitar males maiores, você tem que buscar fazer o bem. Então, basicamente, essa ideia do karma. O karma trabalha dessa forma. É, ele vai dizer que a vida ela vai se repetir em várias expressões, em reencarnações, e você vai estar pagando pelos seus pecados. Se você levar uma boa vida, sua reencarnação vai ser melhor. Bem, eu creio que o conceito bíblico se afasta e muito dessa percepção. E nós vamos ir construindo isso juntos. Tem outra visão mais espiritualista, por exemplo, o budismo fala sobre isso, que a dor e o sofrimento é uma ilusão. Então, é uma questão de desejo. Então você tem que se desapegar dos seus desejos para alcançar a iluminação. Esse é o propósito. Então a dor e o sofrimento te ajudam a se desapegar dos seus desejos, então a alcançar a, a iluminação. E nós depois vamos conversar em outro momento sobre as outras abordagens. Mas eu queria deixar então 5 ideias bem claras. Na quinta passada falamos sobre esta, mas talvez seria bom você levar essa pergunta: qual é a sua reação natural quando chega a dor? É culpa? É raiva? Como você reage quando a dor e o sofrimento chegam até você? Então, nós estamos construindo um pensamento para que nós tenhamos uma compreensão correta e as habilidades necessárias para enfrentar esses momentos difíceis das nossas vidas. Então, nós começamos com essa primeira ideia. O mais importante, talvez, seja começar daqui. Não há uma relação direta entre pecados e sofrimentos. A vida não é justa. Pessoas boas sofrem, pessoas más prosperam. Nós demos esse exemplo de João capítulo 9. Seria muito importante depois você ler essa história. Jesus está caminhando junto com seus discípulos e eles se encontram com um cego de nascença. E os discípulos eles já têm uma percepção, um pensamento muito formado, e eles pensam que toda dor e todo sofrimento é consequência do pecado. Então, se alguém está sofrendo, se alguém está com dor, é porque está pagando pelos seus pecados. Então, eles perguntam, mestre, para Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou os pais dele? É como se fosse um Enem. Resposta A: quem pecou para que ele nascesse cego? A: ele. Opção B: os pais dele. E é muito interessante porque Jesus cria uma terceira opção. E ele fala: nenhuma das anteriores. Não pensem dessa forma. Não existe aqui e agora uma relação direta entre pecado e sofrimento. Eu estou percebendo que nós temos aqui no chat algumas reações. Deixa eu perguntar. Ah, ok, dando boa noite. Que bom, Níriam, que você chegou. Ok. Se tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Aqui a ideia é também poder ter uma conversa mais do que uma aula. Então, talvez para deixar claro, quando você vê o slide que eu estou apresentando, você vai ver sempre um texto bíblico na parte superior. Do lado direito, ou na parte superior também, você vai encontrar a minha interpretação, que eu entendo quando eu leio esse texto. E na parte inferior, você sempre vai encontrar um pensamento popular, que eu não concordo. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: Deus é amor, mas também é justiça. Sabe, essa expressão, ela não é correta, porque você está colocando o amor de Deus em oposição à justiça de Deus. Então você não pode pensar que Deus é esse juiz justo que vai punir todos os pecados e todos os males das pessoas aqui nesta vida. Não.
nós deveríamos pensar da seguinte forma: Deus é amor e justiça. Não coloca esse mas. Não, Deus é amor e justiça. Nós falamos sobre um escritor bem interessante esse livro, Harold Kushner. Ele escreve esse livro quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Está em português também, muito interessante. Ele vai contar a sua experiência com a dor e com a dor e o sofrimento quando o seu filho nasce com uma doença extremamente rara e ele vai envelhecendo rapidamente. Então ele, depois de passar 14 anos com seu filho, lutando, medicamentos, tratamentos, uma vida de alguma forma bem limitada com seu filho, ele passa a escrever esse livro para entender onde está Deus e o que Deus faz quando as pessoas sofrem. E ele vai terminar o primeiro capítulo do seu livro com esse texto. E para mim esse texto é precioso. Ele diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez o céu e a terra. O socorro vem do Senhor. Não é o castigo que vem do Senhor. Não é a punição que vem do Senhor. Não é a dor que vem do Senhor. Não é o sofrimento que vem do Senhor. Não é a angústia que vem do Senhor. Do Senhor vem o socorro. Isso é o mais importante. Então, quando abordamos esse assunto de dor e sofrimento, faz muito bem entender o que Deus faz e o que Deus não faz. Então, Deus não tem nada a ver com a dor e com o sofrimento. Deus não está punindo, Deus não está espiando os seus males, seus pecados. É, esse não é agir de Deus. O que vem de Deus, diante da dor e do sofrimento, é o socorro. É o socorro. E Harold Kushner tem uma frase bonita que ele fala assim: é, Deus não envia o problema, Deus envia a força para lidar com o problema. Isso faz muita diferença quando passamos por dias difíceis. Bom, então, hoje nós vamos falar, e vai ser rápido, ainda em João capítulo 9, a segunda ideia. Nem tudo que acontece tem um propósito divino. Eu escuto assim com muita frequência pessoas atribuindo a todos os acontecimentos um propósito. Um propósito divino, às vezes um propósito oculto que só vai ser percebido no futuro. Então muitas pessoas têm esse pensamento: o pneu furou, tem um propósito. Fiquei gripado, tem um propósito. Quebrei uma perna, um osso, tem um propósito. Fez uma cirurgia de apendicite, tem um propósito. Perdeu o emprego, tem um propósito. Olha, é muito perigoso a gente se aproximar desse assunto da dor e do sofrimento com a ideia de propósito. Nem tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito divino. Muitas pessoas falam isso. Eu não concordo. Não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Tem um propósito? Não tem. Nem sempre tem um propósito. Continuando em João capítulo 9, se você continuar a leitura, Jesus ele fala assim: nem ele nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego, mas isso aconteceu para que nele se revelem as obras de Deus. Então muitas pessoas pegam esse texto e dizem: olha, tem um para quê. Então ele nasceu cego, tá? Não tem a ver com a punição, não tem a ver com o seu pecado, mas tem a ver com o propósito. Espera, a expressão para quê, em grego, também significa consequência. Então, quando eu leio esse texto, eu leio mais ou menos ele assim. Este, ho- este, este homem nasceu cego como consequência, já que ele está assim, já que ele tem sofrido até agora, como consequência, as obras de Deus vão se revelar nele. Então aqui Jesus está fazendo uma clara distinção entre as obras de Deus e as obras que não são de Deus. Então a cegueira não é obra de Deus.
A dor não é obra de Deus, o sofrimento não é obra de Deus. Qual é a obra de Deus? A restauração, a cura, o consolo, o conforto, a paz. Isso é a obra de Deus. Não é a dor e o sofrimento. E é muito interessante como essa história vai finalizar, porque Jesus, com muito cuidado, coloca barro nos olhos desse homem que estava cego, e isso nos lembra da criação. Sabe, você quer conhecer os propósitos de Deus, você precisa conhecer a criação de Deus. Gênesis 1 e Gênesis 2. Como tudo começou. Você tem que olhar lá para entender os propósitos de Deus. Porque você vai perceber que Deus criou um mundo perfeito, um mundo sem dor, um mundo sem sofrimento. Esse é o propósito de Deus. Essa é a ação de Deus. Aliás, se você for para o capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber uma expressão que se repete 10 vezes. Você vai ler lá que quando Deus terminava a sua obra, ele falava assim: "E viu Deus que era bom". Essa expressão "viu Deus que era bom", a palavra bom na língua original em que a Bíblia foi escrita, que foi o hebraico, o Antigo Testamento, a palavra bom significa bom, belo e útil. Para mim, essa é a obra de Deus. O que é bom, o que é belo e o que é útil. Isso é a obra de Deus. Sempre que nós vamos falar, e na quinta-feira que vem vamos tratar melhor esse assunto, sempre que nós vamos falar sobre dor e sofrimento, nós temos que entender que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, mas que esse plano ele foi alterado pelas escolhas das suas criaturas. Então, nós estamos vivendo uma realidade que não é o ideal de Deus. Aqui está o ideal de Deus. E nós estamos em uma realidade. Por isso, nós não podemos falar que tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Eu quero deixar vocês com esse texto, outro salmo. Salmo 23. Se você ler o Salmo 23, os primeiros 3 versos vão falar sobre um cuidado especial de Deus. Davi vai dizer: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma. Ele me guia por veredas certas por amor a seu nome. Ele está bem, ele está seguro, ele está pleno. Mas no verso 4, e isso é muito interessante, no verso 4 esse cenário muda. E ele diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Ainda que, ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi entendia que ele ia passar por experiências que iam ser desafiadoras e que Deus não tinha nada a ver com isso. E que ele não poderia depender a sua relação e sua confiança em Deus dessas contingências. Ah, se está tudo bem, Deus está comigo. Se está tudo bem, é porque eu estou mandando muito bem, porque eu estou fazendo o que tem que ser feito. Não, isso pode mudar. Muitas vezes nós vamos estar bem e nós podemos ver a mão de Deus ali. Mas em alguns momentos nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. E aí nós precisamos nos lembrar que Deus está aí, que Deus está conosco. Ele está muito, muito perto de nós. Eu quero destacar aqui uma palavra. Ainda que eu ande. Esse verbo andar também pode ser traduzido como passar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Porque, sabe, o mais importante, agora, lidando com a dor e o sofrimento, é entender que ele vai passar.
ele vai passar. Essa angústia vai passar. Essa dor vai passar. Esse sofrimento vai passar. Não vai ser para sempre. Eu creio que isso é muito importante guardar no coração quando estamos falando sobre a dor e sobre o sofrimento. Eu gostaria de ouvir se alguém gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta ou ter alguma reação. Eu queria ouvir vocês. Se não houver alguma participação, está tudo bem. A gente vai fazer uma oração. Mas talvez alguns conceitos eles vão ficando mais claros com o passar do tempo. E eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Eu falei isso na semana passada, na quinta passada, que se você pensa de uma forma diferente, está tudo bem. Podemos continuar sendo amigos. Mas eu gostaria que você estivesse preparado, preparada para enfrentar os dias difíceis que eles vão vir. E não porque Deus tem um propósito, e não porque Deus está te punindo, mas porque estamos em um mundo imperfeito. É, E isso não é propósito de Deus. Então, semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre por que de fato nós sofremos, a causa principal e como Deus lida com isso. Então, vai ser bem interessante. Mas eu queria ouvir alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma reação? eu quero. Érica, por favor. Achei lindo você falar. A gente vai continuar amigo, mesmo que a gente pense diferente. Achei muito fofo. Edwin, eu acho que assim, você é, brilhantemente explicou pra gente. Sabe, às vezes a gente está numa aflição muito grande, acontecem muitas coisas. Eu tô com um cliente que ele tem muito ódio, sabe? E essa semana eu pedi para que ele fosse mais humilde quando a gente sai para ir ao fórum, algum lugar. E foi muito interessante. Ele falou: "Você não imagina o que eu passei." E realmente ele é totalmente vítima na situação. E é difícil, o processo demora, tudo demora, o judiciário demora bastante. E é natural, até porque as pessoas precisam responder. Mas eu achei interessante como ele falou de uma forma violenta, não para mim, mas eu vi o tamanho do sofrimento dele. E eu só havia pedido para ele tentar ser mais gentil com as pessoas, sabe? Porque as pessoas não têm culpa do que a gente passa. E não adianta. Depois ontem nós voltamos a conversar e eu entendi que assim ele precisa entender. Eu posso falar para ele o que eu acho, posso tentar ajudar e não sair do lado dele, mas às vezes ele precisa ter o tempo dele para escutar tudo que você falou, mas ele precisa estar aberto, né? E eu achei super interessante a aula, a lição que você deu hoje, porque eu tive um caso essa semana que foi desse cliente e me lembrou a raiva que as pessoas ficam, né? E muito obrigada. Um beijo para todo mundo que tá aí. Obrigado, Érica, muito obrigado. Eu, Toma. eu queria, eu queria comentar que a gente tem um exemplo na Bíblia de uma pessoa que sofreu muito, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a saúde, ficou numa situação deplorável. Os amigos diziam para ele: "O que você fez de tão errado para estar nessa situação?" E é impressionante como Jó não se desvencilha de Deus, não abre mão do seu amor a Deus. Ele diz, na compreensão dele, ele não sabia por que estava acontecendo aquilo. E a gente sabe que não era, ele não estava pagando, ele não merecia, não havia um propósito, porque ele era um homem justo, mas ele ainda diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. A relação com Deus dele nunca se abalou. Isso é um exemplo fantástico para a gente entender que, acima de qualquer sofrimento que a gente tenha que passar aqui, a nossa fé, a nossa apego a Deus deve ser o que nos sustente.
e a certeza de que Ele nunca nos abandona e que Ele vai nos ajudar a passar e que vai passar. Obrigado, Thelma, que lindo. Sabe, eu percebo que diante da dor e do sofrimento, geralmente tem duas reações bem contraditórias. Eu, eu vejo pessoas que buscam a Deus em meio à dor e ao sofrimento e se agarram de Deus, no caso de Jó, por exemplo, mas tem outras pessoas que se revoltam contra Deus e ficam desapontados e acham que Deus se esqueceu, que Deus não ouve, que Deus não se importa. Então, eu creio que essas são as reações mais comuns que nós vemos diante da dor e de pessoas que têm alguma relação com a religião, com a fé. Mas talvez esse seja um grande patrimônio que Jó não perdeu, a sua fé. Ele perdeu muito, perdeu quase tudo, mas ele não perdeu a sua fé. E foi isso que o sustentou para passar por tudo que passou. E isso é muito bonito que você falou, né? Eu tentei destacar, porque passa, vai passar. Então isso é muito bom, a Amém. gente se lembrar disso, vai passar. Muito obrigado, Theo. Bem, gente, se vocês me permitem, e como vocês estão e onde vocês estiverem, eu queria fazer uma pequena oração. Podemos orar? Fechar os olhos? Querido Deus, obrigado por estar conosco. Mesmo nos vales da sombra da morte, mesmo na dor e no sofrimento, podemos ver a tua mão conosco. Podemos confiar em um Deus que está próximo, não um Deus que está contra nós, não um Deus que está nos punindo, ou um Deus que está tentando cumprir propósitos misteriosos. Nós podemos ver um Deus próximo, um Deus que está conosco, um Deus que nos acalma, um Deus que nos diz que vai passar. Nos sustente com essa certeza e nos ajude a descansar na tua presença. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.